Para você, torcedor do Flamengo que quer ajudar o seu time do coração e ainda não adquiriu a sua camisa do Mengão, acesse o primeiro link na descrição para adquirir a sua com o frete mais barato do Brasil e fazer o nosso Flamengo cada vez mais forte. As camisas são 100% originais e com a melhor avaliação do Brasil. Então, para adquirir a sua, basta acessar o primeiro link na descrição. Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa Redonda do GE, comigo André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho, com Gustavo Poli nessa segunda-feira. PVC chegou eufórico na redação hoje, chegou dizendo que assistiu ontem ao melhor jogo do mundo. Que jogo é esse, PVC? Tudo bem, meu velho? Tudo certo, Rizek. O melhor jogo do mundo no fim de semana. Internacional e Flamengo foi melhor do que Barcelona e Real Madrid, foi melhor do que Manchester United e Chelsea, foi melhor do que Bayern de Munique e a Eintracht Frankfurt, até porque no Bayern só tinha um time em campo. Em Porto Alegre tinha dois. Então, peraí, quer dizer que um jogo do Campeonato Brasileiro pode ser melhor do que um Real Madrid e Barcelona? Me fala mais sobre isso. Foi, nesse final de semana foi. E a gente tem, se você quiser pegar o Flamengo, por exemplo, trocou mais passes do que o Barcelona, do que o Real Madrid, do que o Manchester United, do que o Chelsea e do que o Bayern de Munique. No final de semana dos grandes jogos, só o Borussia Dortmund trocou mais passes do que o Flamengo. Então parem as máquinas, porque toda semana a gente debate nos programas do Sport TV, nas mesas redondas, que o nível do futebol brasileiro é fraco, é baixo, que os jogos na Europa parecem outro esporte. Nesse domingo, então, a gente tem um jogo, um jogaço para chamar de nosso. Quero saber se Gustavo Poli concorda, se ele também assistiu ao melhor jogo do mundo ontem entre Internacional e Flamengo. Fala, Poli, tudo bem? Tudo bom? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Primeiro, eu acho que o PVC corre risco de ser execrado na grande igreja do futebol internacional, se falar isso de novo. Mas eu não discordo dele, não. Acho que foi um jogaço. Agora, isso tem muito a ver com o nível dos jogadores, né? E com o nível dos treinadores também. Em especial, assim, o Kudê tá tirando do Internacional mais do que ele tem. E o Domi ainda está se acertando no Flamengo, só que o nível dos jogadores do Flamengo, assim, tem 3 ou 4, ou 5 ou 6 que poderiam jogar na Europa. Então já meto a minha colher nessa cumbuca. O Internacional só não ganhou ontem porque o banco do Internacional é ruim. Não vou contemporizar, não, né? O time do Internacional, o Kudê montou uma equipe brilhante, brilhante mesmo, porque esse Internacional, com muito menos recursos de jogador do que o Flamengo tem, do que o Atlético Mineiro tem, do que, para mim, até o Palmeiras tem, ele está uma rodada de ser o líder do primeiro turno, de forma muito consistente, e ele vencia até o último minuto do jogo o melhor elenco do futebol sul-americano, só que as alterações que ele teve que fazer, que o Kudê teve que fazer, não que ele quis fazer, as que ele teve de fazer por necessidade, todas elas foram deixando o Internacional mais fraco. O PVC disse, quando o Pedro tem um bom técnico como é o Domenech Torrent. É a primeira vez que, pelo menos nesse podcast, eu vejo alguém se referir ao Domenech Torrent como um bom técnico. A gente vinha cheio de dedos, falando que ele era muito promissor, que ele tem uma história brilhante como auxiliar do Guardiola, mas se referir a Domenech Torrent como bom técnico é a primeira vez que eu vejo assim de forma literal. Sabe o que falta para a gente, os técnicos brasileiros, como em qualquer profissão no Brasil? Se o maior déficit do Brasil é educação, é natural que falte cultura para técnico brasileiro. O Jorge Jesus tem uma capacidade de mostrar para o jogador o posicionamento, a maneira de posicionar o corpo, de virar. O Domenech Torrent tem isso na teoria. Então, ele consegue... Qual é o espaço de ação do Pedro? Na história que virou debate e piada nas conversas sobre jogo posicional. Ele tem uma área de atuação e ele está dominando essa área de atuação inteira. Não é que ele é um jogador só de área. Ele é o Pedro é um potencial... Estou exagerando, mas é um potencial Lewandowski. O Lewandowski não é um jogador que fica parado na marca do pênalti esperando a bola chegar. O Lewandowski é um jogador que tem a inteligência de jogo para sair atrás do volante, para abrir espaço pelo lado quando tem o zagueiro mais fraco, para ele jogar em cima dele, como o Pedro jogou em cima do Zé Gabriel ontem. Então tem a inteligência de jogo. E o técnico precisa valorizar isso e chamar a atenção para o jogador sobre essas características. Desenvolver isso. Eu acho que o Domenech Torrent tem todo esse conhecimento teórico, que muitas vezes falta para os nossos. Ele pode não ter o conhecimento prático que o Jorge Jesus tinha. É cedo, de certa maneira, para falar, porque
ele não tá tendo tempo de trabalhar, a verdade é essa, assim, tem pouco treino, né? E o conceito de jogo posicional é muito... Eu acho que as pessoas se enganam um pouco sobre essa filosofia. Se discute que acha-se que é o cara ficar fixo em posição e tal. Não é quando isso. É uma coisa muito mais... quando é uma coisa muito mais profunda que isso, e a discussão às vezes fica meio rudimentar. Mas, em suma, o que eu acho é cedo para falar, mas é claro que ele tem a teoria, como disse o PVC. E o Jesus conseguiu implantar no Flamengo a questão do caos criativo na frente. Ninguém tinha posição, só que o conceito de posse de bola e de pressão pós-perda, que nesse caso do Flamengo do Domi, ainda não está sendo bem realizado, né? Então, assim, eu acho que é uma questão de implantar o trabalho ainda, dos jogadores compreenderem, e como tem muita rotatividade, acaba sendo difícil entrosar e implantar os conceitos. Lembrando que este é apenas um trecho do podcast, que você encontra lá no ge.globo/amesa. Clique e assine o canal do GE no YouTube.